não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Tá certo? Então, quanto menor o domínio da linguagem que as pessoas têm, mais facilmente elas são manipuláveis, feitas de trouxa, tá certo? E caem na imitação simiesca de lugares comuns. Eu posso dizer o seguinte, quando eu vejo as pessoas discutindo no Facebook, em 99% dos casos é só isso que acontece. As pessoas não têm a menor ideia do que estão falando. Elas não são capazes de expressar qual foi exatamente a impressão que tiveram. E aqui não são capazes de dizer a que estão se referindo no mundo exterior. Eu observo isso muito nas opiniões que as pessoas têm a meu respeito. Porque de fato eu me conheço, eu leio tudo, eu sou o único escritor do qual eu posso dizer que eu li tudo que ele escreveu. Então, eu sei o que eu disse, eu sei o que eu não disse, claro, posso esquecer uma coisa ou outra, mas em geral eu sei. E eu vejo que as pessoas têm certas impressões a meu respeito que vão parar tão longe, mas tão longe, mas tão longe, que é evidente que se trata de uma síntese confusa entre um nome e uma impressão que o sujeito tem a respeito de alguma outra coisa. Então, por outro lado, eu digo, como é que você vai sair desta? Como é que você vai adquirir um domínio da linguagem? Bom, o domínio da linguagem começa, como dizia Dante, pela sua construção material, que é a gramática. Porém, a palavra gramática tem dois sentidos completamente diferentes. Interligados, mas completamente diferentes. Um é a gramática que você usa, isto é, a sua capacidade gramatical. Capacidade gramatical significa a sua capacidade de apreender o sentido dicionarizado das palavras e distinguir desses vários sentidos qual que está sendo usado num determinado momento. Não é isto? Ou se é um sentido não dicionarizado, se é uma segunda ou terceira intenção do falante, tá certo? Que não está evidentemente dicionarizada por ser muito individual e muito ligada a um momento específico. Então essa é a primeira coisa, o domínio do vocabulário não é você conhecer apenas várias palavras tal como estão definidas no dicionário, mas você ser capaz de perceber quais são as distintas situações nas quais essas várias acepções da palavra são usadas e provavelmente novas acepções também que não estão dicionarizadas. Essa é a primeira coisa. Segundo, você aprender os vários elementos da morfologia, por exemplo, os vários tempos verbais. Os tempos verbais, eles servem exatamente para articular a sua percepção do tempo. E se você não domina os tempos verbais, é claro que esses vários tempos estão se confundindo na sua cabeça. Isso se torna ainda mais grave numa época em que o consumo da maconha se tornou generalizado, porque uma característica da maconha é a falta de percepção de tempo. O nego que está acostumado a fumar maconha, você pega um acontecimento de 20 anos atrás, ele sente que é atual. E às vezes o atual ele sente que é meramente possível. Então, se você junta a falta de domínio da linguagem, sobretudo a falta de domínio dos tempos verbais, com um pouco de maconha, fala, bom, esse pessoal acha, por exemplo, que, sei lá, pode achar que a Idade Média foi em 1950. Eu já vi muita gente fazer isso, mas muita gente.
Tá certo? Então, você não é capaz de conceber o tempo histórico porque você não concebe o tempo da sua própria vida. Se você pedir ao indivíduo assim, me conte quais as etapas fundamentais da sua vida, a pessoa não sabe do que ele está falando. Quer dizer, não sabe quando a orientação geral da vida dele mudou. Por exemplo, quando que você acha que passou da primeira para a segunda infância? Me diga alguns acontecimentos que assinalem isto. Ou quando você passou da segunda infância para a adolescência. E assim por diante. Eu digo, mas se você não conhece isso, não estou falando que você não tem uma memória biográfica perfeita, não é disso que eu estou falando. Estou falando que você não sabe nem o esquema geral da sua vida. Pior, a ideia do esquema geral da vida pode parecer até estranha e incompreensível para as pessoas que nunca pararam para pensar nisso. Né? Mas como é que elas vão pensar nisso se não tiver o domínio da linguagem? Quer dizer, não é possível você articular os vários tempos, as várias etapas da sua vida mediante puras imagens. Né? Mesmo porque essas imagens têm um significado evocativo para você, não para uma outra pessoa. Tá certo? Então, isso não te dá a suficiente distância para você olhar o trajeto da sua vida e subdividi-lo em épocas ou etapas. Então, se você não tem o domínio da linguagem, não tem pelo menos o domínio da morfologia, né? Então a sua vida começa a ser um mistério para você mesmo. Você está perdido dentro dela. Quer dizer, você não é de fato o senhor da sua vida. Você não pode tomar nenhuma decisão de conjunto porque não tem conjunto, só tem acontecimentos singulares. Então, percebendo a gravidade desse negócio? Agora, no Brasil esse estado de coisas se tornou tão disseminado que ele parece normal para as pessoas. Né? E segunda acepção da palavra gramática é o estudo científico da gramática usada. Quer dizer, você pegar as várias formas que estão em uso, tá certo? E você codificá-las e dar um nome científico a cada uma. Então, por exemplo, você pode não saber o que é um adjunto adverbial, mas saber usar um adjunto adverbial. E pode também o contrário, você pode saber definir o que é um adjunto adverbial, mas não sabe reconhecê-lo quando ele aparece. Outro dia eu citei ali uma frase truncada do Mário Ferreira dos Santos, em que o Mário cometia um erro que é muito comum na expressão oral, que é você fazer a concordância do pronome não com o sujeito da frase, mas com um adjunto nominal. A escola de Pitágoras, podemos descrevê-lo como... Esse o está concordando com Pitágoras, mas Pitágoras não é o sujeito da frase, Pitágoras é o adjunto nominal de a escola de. É mais ou menos isto. E teve gente ali que não percebeu que era erro. Falou, não, professor, você está concordando com Pitágoras. Então isso quer dizer, você não está captando a estrutura da frase. Então, por exemplo, nos livros do Mário, esse erro aparece com uma profusão extraordinária, porque é tudo aula gravada, transcrita por uma pessoa que definitivamente não estava entendendo o que transcrevia, que era a esposa dele. Quando eu a conheci, ela já estava velhinha, já estava com Alzheimer, uma coisa assim, eu já não entendia mais nada, mas em vida também ela considerava tudo aquilo muito esquisito e não entendia o que ele estava fazendo, evidentemente. Então nós temos gravações muito mal transcritas. Dá para você saber o que ele está querendo dizer, mas o que ele está querendo dizer não é o que ele disse. Então eu sempre disse que os textos do Mário não adianta você fazer uma revisão, com a comparação de várias edições, como a gente costuma fazer, mas precisa de algo mais, que é realmente uma redação, um trabalho de editoração. Né? Veja, quando você pega, por exemplo, essas várias edições que fizeram do Mário, eu tenho certeza absoluta que o editor, o preparador da edição, não entende esses problemas linguísticos que estão no texto. Porque senão jamais o publicaria no estado em que está. Quer dizer, claro que entra aí o elemento de pressa, de interesse comercial,
tá certo? Imediatismo, ainda tudo isso. Mas nada disso existiria se o indivíduo percebesse que o texto tem estes problemas. Se ele percebesse e fosse sensível. Ele também pode perceber, mas não dá valor a isso, não dá importância. Achar, isso aí é só é só a casca, o que interessa é o pensamento profundo. Eu digo, tá bom, então me diga qual é o pensamento profundo, né? Então, com a introdução desse método socioconstrutivista no aprendizado da linguagem, então, é claro que a linguagem deficiente se tornou endêmica. Quando ela se torna endêmica, ela cria uma segunda legitimidade, que você já está falando uma outra língua. Essa é uma espécie de um dialeto, né? E esse dialeto hoje aparece nos debates públicos, aparece na mídia, aparece nos discursos presidenciais da Dilma Rousseff e assim por diante. Então, se você perguntar, bom, aonde é que isso vai parar? Fala, bom, isso aí já parou há muito tempo, quer dizer, nós já perdemos o fio da meada faz tempo. O que poderia ser um verdadeiro debate nacional já acabou. O que está havendo é apenas uma troca de palavras vazias. É só isso que está acontecendo. Não, com esta linguagem não é possível você descrever nenhum problema real. O que você pode fazer é apenas expressar as sínteses confusas que se agitam na sua mente e que podem coincidir ou não com a síntese confusa que está na cabeça do vizinho. Mas o nível de comunicação aí é muito baixo, quer dizer, o proveito da comunicação, quer dizer, a eficiência da comunicação é muito baixa, tá certo? Isso ainda é agravado pelo fato de que a sociedade brasileira é bombardeada de campanhas publicitárias destinadas a produzir nas pessoas certas reações emocionais, por exemplo, fazer as pessoas sempre se sentirem discriminadas, humilhadas, ofendidas, né? A ditadura do ofendidinho, com alguém usou esse termo, eu acho ótimo, a ditadura do ofendidinho. Não é isso? Então, esta indução das pessoas a sentir-se ofendidas e humilhadas confunde a coisa mais ainda, porque se você vê a comunicação entre duas dessas pessoas, elas coincidem apenas no sentimento de ofensa. Mas elas, de fato, não têm uma visão real da situação. Por exemplo, se você pedir para uma pessoa que se sente discriminada, fala, me cita aí um caso real onde você foi discriminado. Não é isso? A pessoa não consegue dizer nada. Ah, me olhou feio, fez uma piadinha. Não vai passar disso aí. Não é isso? E quando, vamos dizer, não só as conversações entre grupos humanos, mas um debate mais formal através de mídia, no parlamento, etc., chega a este ponto, é claro que a gente tem que desistir de prestar atenção nessa coisa, porque não dá para botar ordem mais. Não é simplesmente não é possível. Você chegou já no paroxismo, é uma conversa de loucos. E mais ainda tem a interferência de um outro fator, que são interesses políticos ou comerciais que estão em jogo e que levam o indivíduo a enfatizar certas coisas que lhe parecem ser do seu interesse e que vão confundir ainda mais o meio de campo. Por exemplo, nenhum responsável pela economia nacional tem muito interesse em mostrar o estado catastrófico em que ela está. Ele sempre vai enfatizar as realizações do presidente do governo, etc, etc. Bom, é normal que ele faça isso, mas eu pergunto, no pessoal que está ouvindo, alguém consegue distinguir qual é o coeficiente de mera propaganda e onde aquilo bate com a realidade? Fala, não, porque você vai opor apenas uma propaganda a outra propaganda. Tá certo? Este é o estado em que nós estamos. Ora, isso aí só pode ser consertado de um jeito, a partir da produção literária. As pessoas começarem a escrever de outras maneiras, começarem a forçar os seus leitores, tá certo? A acompanhar, a seguir o fio da meada. Tá certo? Então, um aluno, o Londerson, falou, eu admiro a sua capacidade de fazer esses períodos longos, cheios de cláusulas, que fecha direitinho no fim. Eu falo, bom, mas eu faço isso de propósito para treinar as pessoas a pegar o fio da meada.
Quer dizer, nós vamos ter que treinar o leitor, de certo modo. Veja que eu tive que criar o meu próprio público. Né? Quando eu comecei a escrever, eu falei, não existe ainda um público para isto. Né? Então eu vou ter que habituá-los a certas maneiras de expressar as coisas, e quando eles começarem a pegar, bom, daí eles vão entender o conteúdo, tá certo? E claro que eu tive que usar várias iscas para isso, quer dizer, tornar a coisa mais engraçada às vezes, ou mais atraente, ou às vezes mais escandalosa, para puxar a atenção do sujeito, fazer com que ele se fixe no desenrolar do argumento. Né? Eu muitas vezes percebi que muitos leitores às vezes não pegam o fio da meada de um simples artigo de jornal. Os meus artigos todos têm uma estrutura, têm uma ordem, tem como se fosse uma música interna que vai fechar nas frases finais. Tá certo? Então isso quer dizer que cada frase isolada não significa uma grande coisa fora desta estrutura. Ela tem que ser pesada dentro da obra em que está. Né? Hoje em dia eu já tenho muitos leitores capacitados para isso. Por quê? Porque eu mesmo os capacitei através deste curso. E quando o sujeito entra no curso, ele pergunta o que precisa ler, o que precisa fazer. Você não precisa fazer nada, você precisa sentar e ouvir. À medida que você vai ouvindo essas exposições e pegando, né, o fio da meada, pegando a unidade por baixo da coisa, você vai acabar reconhecendo a mesma coisa naquilo que você lê. Então, daí você está habilitado a ler coisas melhores. Isso é um efeito, vamos dizer, espontâneo da audição. Eu calculei as coisas para serem exatamente assim. Quer dizer, que a pessoa, pelo simples fato de estar ouvindo a minha exposição e seguindo a ordem interna, ela vai desenvolvendo em si a capacidade intuitiva de captar outras ordens internas em outras coisas que ela ouça ou leia. Por isso também que eu recomendei muitas vezes para os meus alunos que ouçam música clássica e decorem. Então, sei lá, nós ouvimos uma sinfonia de Beethoven, nós guardamos uma frase musical ou outra que falou imediatamente ao nosso sentimento, tá certo? Principalmente aquelas em que o sujeito enuncia o tema, e quando entra nas variações a gente já se confunde, tá certo? E a gente guarda o tema e ponto final. Principalmente a Quinta Sinfonia de Beethoven, que são 4 notas. 4 notas todo mundo lembra, mas, a sinfonia continua e ela tem uma lógica interna, ela tem uma ordem, tem uma estrutura, e é isso que você tem que pegar. Não tem jeito de pegar, a não ser que você decore, a não ser que você seja Mozart, que ouviu uma vez, ele já tinha tudo na cabeça. Ninguém é assim. Então você vai ter que ouvir muitas vezes. É bom treinar isso com a música, porque é claro que é mais fácil você pegar uma ordem puramente auditiva do que uma ordem em que se articula uma ordem sonora com uma ordem semântica. Por exemplo, se você decora poesia numa língua que você não conhece, você acaba pegando a música da coisa. Pega lá, você não lê italiano, você lê um pedaço do Dante, ou não fala alemão, você lê um pedaço do Goethe ou Stefan Georg, tá certo? Se você lê várias vezes, você acaba pegando a ordem sonora interna, mas essa ordem está associada com uma outra ordem semântica, que é perfeitamente coerente com ela, mas que não se identifica com ela. Tá certo? Esta ordem semântica, por sua vez, remete a uma terceira ordem, que é a ordem da experiência que o indivíduo está falando. Experiência que já não é só subjetiva dele, mas que reflete algo do mundo. Na hora que você começou a pegar a articulação desses três, falou, bom, aí você começou a aprender a ler. Então você pega a harmonia e melodia do, sei lá, do soneto do Stefan Georg, depois você vê as palavras, o que querem dizer, tá certo? Começa cotejando uma com a outra, para você ver o peso recíproco das várias palavras usadas. Então você pega uma ordem semântica, e dessa ordem semântica se remete, vamos dizer, a uma experiência, a um conjunto de sensações ou sentimentos que o sujeito teve e que reflete algo do mundo real. Um bom estudo sobre isto é o estudo do filósofo polonês Roman Ingarden, que se chama Obra de Arte Literária. Existe uma tradução portuguesa pela Fundação Calouste Gulbenkian.
Eu não recomendo esse livro para você treinar essas coisas, mas é para você refletir depois de treinar. Quer dizer, não é uma obra didática, é uma obra científica. Onde ele, usando o método fenomenológico do mestre dele, que foi Edmund Husserl, ele descreve o que é efetivamente uma obra de arte literária e a descreve mediante a superposição de várias faixas que tem. Então, bom, em primeiro lugar, uma obra de arte literária é um papel com uns sinais. Não é? Esse papel, vamos dizer, ele é como se fosse uma pauta musical. A esta série de rabiscos e sinais gráficos corresponde o quê? Uma sequência sonora que você pode identificar mesmo numa língua que você não conhece. Não é isto? Em cima disso você tem a ordem semântica e assim por diante. Pá, 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 pá. Então, a verdadeira leitura se dá quando você articula essas várias faixas e articula sem precisar pensar nela. Quer dizer, claro, primeiro você vai ter que fazer isso refletidamente muitas vezes e depois você vai automatizando e cria quase que fosse uma memória muscular. Se você pegar a nossa literatura até os anos 50, 60, você vê que todos os escritores se comunicavam nesse plano. Não havia nenhuma dificuldade de um ler o outro ler um. Porque todos tinham formação literária suficiente para isso. Então, claro que podia haver equívocos, tá certo? Mas no geral eles se entendiam e hoje isso não acontece mais de jeito nenhum. Por isso é que quando as pessoas vêm falar dos problemas políticos do país, eu digo, olha, eu não conheço um problema político ou econômico do país que esteja expresso de maneira compreensível e que traduza algo da experiência efetiva. Você só vê chavões e slogans. Peraí, tem alguém passando. Mas no fim você não sabe o que as pessoas estão discutindo. Eu sempre assinalo o fato de que num país que tem 70 mil homicídios por ano, não pode haver nenhum problema mais grave. Não é isso? 70 mil homicídios por ano são 3 guerras do Iraque por ano. Vocês viram o bafafá mundial que houve por causa da guerra do Iraque. No Brasil você tem uma coisa 3 vezes pior e simplesmente as pessoas não debatem isso. Né? Debater muito mais o mensalão, o petrolão, tá certo, do que isto. Né? Também, vamos dizer, o desastre educacional brasileiro, que os nossos alunos sempre tiram os últimos lugares nos testes internacionais, apesar de todo o monstruoso investimento em educação que tem. Ainda tem gente que, né, vê o estado catastrófico da educação nacional e fala, não, nós precisamos investir mais em educação. Falei, peraí, veja o salto cognitivo monstruoso que houve aí. Eu estou dizendo que as pessoas ficam na escola, não aprendem a ler. Elas ficam 4, 5, 6, 8, 10 anos na escola, chegam até a universidade e não aprenderam a ler. Quanto você acha que custou a educação dessa pessoa toda? Você acha que o investimento foi pequeno? Não, o investimento foi monstruoso em comparação com o resultado. Quer dizer, a relação de custo-benefício está aí funcionando ao contrário. Então, como partir disso para você chegar à conclusão de que precisa mais investimento? Ou seja, o investimento em educação é um outro problema, completamente diferente. Tá certo? O investimento depende de quantas pessoas você quer educar, durante quanto tempo, qual é o número de professores disponíveis, etc. Ou seja, é um problema que em si não tem nada a ver com a eficiência da educação. Que se você pegar, por exemplo, sei lá, um professor mal pago e que esteja disposto a ensinar os seus alunos até o fim, ele vai obter um resultado muito bom. Não é isso? Eu vejo no caso da minha mãe. Minha mãe tinha só a escola primária. Ela escrevia com correção gramatical, desenhava maravilhosamente bem e talvez se lembrava com muita gratidão da sua professora da escola primária, que tinha lhe ensinado tudo isso aí. E ela tinha aprendido. Quanto você acha que essa professora ganhava? Você acha que numa escola do interior, numa escola no meio do pasto, tá certo? Essa escola tinha recursos financeiros? É claro que não. Então, uma coisa não depende da outra.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.